Boa noite. Estamos começando no Daf Mem Gimel Amud Aleph, embaixo, 10 linhas de baixo para cima, Gemara de Kiddushin, nos 2 pontos. Itmar. Rav Amar Shaliach Naseed. Então agora a gente vai ver um assunto. Será que nós sabemos que para um casamento precisa ter 2 testemunhas? Será que o Shaliach pode ser uma testemunha? Eu chego para o meu amigo e falo: quero casar com uma moça, você por favor leva o anel para mim, oferece lá para ela e fala: Ariat Mekudeshet Li Betabad Zo Kedad Moshe Israel, e aí ela vai estar casada comigo. Aí ele falou: tudo bem. Então tinha 2 pessoas, nós precisamos de 2 testemunhas, você e mais um. Será que você, o Shaliach, ele pode ser a testemunha também? Claro que pode. Claro que não. Eu acho que não. Ele está fazendo a função de ser Shaliach. A pergunta é se ele pode fazer a função, pode ter a segunda função de ser testemunha também. Então, a gente vai ver que tem em alguns casos a gente vai ver esse problema. A gente vai ver, a Gemara vai contar nesse caso de casamento, em divórcio também. A pessoa vai pedir alguém para levar o get, levar o divórcio para entregar na mão da esposa dele, se precisa de testemunha também na hora do divórcio. Então, será que o Shaliach pode ser testemunha? E terceira coisa que a gente vai ver é em relação a casos monetários. Chega a pessoa que estava devendo dinheiro e fala: entrega esse dinheiro aqui para pagar minha dívida para aquela pessoa que me emprestou. E essa pessoa agora, esse Shaliach, essa pessoa que está enviando, ele vai ter que agora testemunhar que foi entregue o dinheiro, que deu confusão. Um falou que deu o dinheiro, o outro falou que não recebeu, vai precisar de testemunha. Será que aquela pessoa que foi encarregada de levar o dinheiro, ele pode ser a testemunha ou não? Então, tudo isso relacionado com esse assunto. A gente estava falando antes de Shaliach, de pessoa que a gente tratou até agora, você pedir para alguém para fazer o ato por você, e agora a gente vai ver se ele pode ser testemunha também. Então, isso que o Gemara vai falar. Com 10 linhas de baixo para cima, 2 pontos, Itmar. Rav Amar Shaliach Naseed. O Rav, a ideia do Rav era que o Shaliach Nasaed. O Shaliach, ele é feito testemunha. Pode transformar o Shaliach para uma testemunha. Devei Rav Shila, mas em nome da ideia do Rav Shila, Amrei falaram El Shaliach Naseed. Quando a gente do Rav Shila, falavam que não. O Shaliach não pode ser testemunha. Ou seja, discussão. Está tendo uma discussão aqui na Gemara nesse assunto. Maitama devei Rav Shila. Fala Gemara, qual é o motivo do Rav Shila? E leima mishu delo amalei havli ed. Será que o motivo é que no momento que ele colocou a pessoa como Shaliach, ele não falou havli ed, você vai ser um Shaliach? Será que o fato vai ser havli ed, você vai ser a testemunha? Testemunha em hebraico é ed. Então, será que o problema é esse? Que ele não falou nada. Não falou: você vai ser a minha testemunha. Mas a pessoa viu. Por isso que ele não pode ser testemunha? Porque desde o começo a pessoa não transformou ele em testemunha? Só em Shaliach? Será que é isso? Fala Gemara. Fala Gemara, não pode ser isso. Por quê? Ela me atá. E agora, se é assim, que deixe Shabifnei Shnaim Velo Amalahem Atem Edai Achinami Deloabu Kiddushei. Se eu cheguei agora para uma moça e falei, a gente sabe que pelo Talmud não precisa ter a cerimônia de casamento para estar casado. Não precisa ter tudo, precisa ter o Kiddushin. É um fato bem simples de acontecer. É uma pessoa, o homem dá algo, não precisa nem ser o anel, né? A gente já estudou no começo da Gemara, algo com valor monetário, e fala para a esposa, para a moça, Ariat Mekudeshet Li Betabad Zot, que dá no Moshe Israel, você vai ser casada comigo nesse anel, ou pode ser até nessa joia, qualquer coisa que é dado no Moshe Israel, como as leis de Moisés e Israel. Então, a Rupá... Calma, vamos falar. A gente já falou, vamos resumir isso que a gente falou sobre isso no começo da Gemara. E ele vai lá e dá e a moça aceita. Pronto. Kiddushin já foi.
Então o que acontece agora? Agora ela é proibida casar com todos os homens do mundo e só é permitida casar com ele. Mas tem a segunda parte que é o Nissuin. Nissuin, como os sábios falaram, que a pessoa tem que fazer a Rupá também para poder morar juntos. Ela está casada, Mekudeshet, mas ainda não está morando junto. Hoje em dia a gente faz isso na mesma hora. O casamento tem tudo. Naquela meia hora da Rupá, deu o anel, já está debaixo da Rupá, já fazem todas as ideias para aquele quarto que ficam juntos, o noivo e a noiva, depois da Rupá, também é uma ideia de Nissuin, também tem a ver com Nissuin, que começou a morar... Todo lugar. Não, o casamento hoje em dia tem isso, tem todos esses procedimentos. Tem um quarto também? Depois eles vão para vão jantar, na hora que todo mundo está jantando, eles vão jantar separado. Mas realmente, você tem razão, talvez está estranhando um pouco, porque tem ideias separadim que não fazem isso. Não. Talvez você não está acostumado a ver. Mas a maioria hoje em dia já faz. Acho que os rabinos, antigamente fazia que não tinha rabino. Não é isso não. Tem ideias, Rabovad Yosef, é um dos rabinos que ele fala para não fazer essa parte. Eu acho que é certo, sabe por quê? Porque mas fica mais afirmado. Não, mas não tem a ver com afirmar, não tem a ver com coisas alárquicas. Não, isso é uma ideia da Rupá. Em vez de da Rupá, tem ideias. O que é a Rupá? Uma das ideias é o Ihud, é ficar nesse quarto. E tem duas testemunhas que tem que ver eles entrando no quarto. Eles verificam que o quarto, ninguém tem a chave, e só eles têm a chave, eles trancam a chave, então eles estão naquele quarto sozinhos, com a chave trancada. Então, e tem testemunhas. Então, não, tem que ter um tempo mínimo de ficar lá e acabou. Tá? Então, de qualquer forma, por que a gente chegou nesse assunto? A gente está... você perguntou tá. Então a gente agora está falando do Kiddushin. Então essa parte, agora me lembrei. Então a pessoa chegou e... Estamos falando da primeira parte, do Kiddushin, de dar. Então ele pediu para uma pessoa para fazer por ele. Então isso é uma coisa simples, né? Fala a Gemara o seguinte. A Gemara fala assim, será que eu vou lá, chego para uma pessoa, para uma moça e dou o anel e falo tal, e tem duas pessoas olhando? Será que... Mas eu não avisei eles, vocês vão ser a testemunha do meu casamento. Mas eles presenciaram aquela situação. Eles olharam um homem dando um anel para uma moça, falou, Ariat Mekudeshet, está casando comigo, que é dado Moshe Israel, e ela falando sim e tal, e pegando... Duas testemunhas. Será que elas não são testemunhas do casamento? O casamento não existe? Fala, mas óbvio que sim. É óbvio que funcionou. Se não tem ninguém olhando, aí não, isso não é casamento. A parte do casamento, ele pega se tem duas testemunhas olhando esse ato. Se a pessoa chega para uma mulher e fala a frase, dá o anel, mas na frente de ninguém, então a princípio isso aqui não é considerado um casamento. Agora, de qualquer forma, fala de Mará, que é óbvio que não precisa a pessoa chegar para as testemunhas, vocês são as testemunhas. Então fala de Mará, então não é esse o problema. Então qual é o problema de um shalia ser testemunha? A Gemara está na verdade perguntando por Avshila, que fala que não pode. A gente agora tiver a discussão se um shalia pode ser testemunha ou não. O Rav, a primeira ideia, o Rav. Rav era o nome de um rabino, era chamado Rav. Esse era o nome dele no Talmud. Então o garotinho vai chamar Rav? Não. Não, tudo bem, esse era o nome que ele tinha. Então o Rav, ele falava que sim, podia virar. E Rav Shila falou que não. Então, fala Gemara, Rav Shila, por que você falou que não? Então a Gemara tentou falar, será que é porque ele não avisou a testemunha, o shalia, o enviado que vai ser testemunha? Não pode ser. Será que uma pessoa que casa na frente de duas testemunhas, mesmo que não avisou, não funciona o casamento? É óbvio que funciona. Então não precisa você transformar uma pessoa em testemunha. Ela é testemunha e pronto. Ok, então fala Gemara, outro motivo. Então a gente está 7 linhas de baixo para cima, fala Gemara. E sim, Rav Amar Shaliach Nased. O Rav fala que o Shaliach, ele vira uma testemunha, ele pode ser testemunha também, um enviado.
Alume kame alimna lemiltem. A pessoa, quando ele vira a testemunha, nada mais é do que ele ficou mais forte. Ele era só um enviado, agora ele também é uma testemunha, não tem nada demais, fala Gumará. Ele só está dando mais força para essa pessoa. Não tem nenhum empecilho. Então, por que não? Assim é a ideia do Rav. Levei Rav Shila Amrei. O Rav Shila falou, En Shalia Nased. O Shalia não pode ser ele. Por quê? Rav Shila, na verdade, fala uma lógica interessante. Ele fala, você lembra que a gente falou que o Shalia, o enviado, ele fica no lugar da pessoa? O que é o enviado? O que é o Shalia? É como se a pessoa estivesse fazendo isso. Então, se a pessoa está fazendo isso, como que ela vai ser testemunha de si própria? Você está sendo o enviado de uma pessoa, então você está sendo no lugar da pessoa. Se você está no lugar da pessoa, como você vai ser testemunha disso? Essa é a ideia do Rav Shila, por isso que o Rav Shila fala que não pode. Não é só ter dupla função. Uma pessoa não pode testemunhar algo de si próprio. Eu não posso ser testemunha de mim, de um ato que eu fiz. Mas ele está no lugar do homem. Ele não pode ser testemunha de si próprio. Eu sou... Digamos que precisa de testemunha para falar que ele... É inocente de alguma coisa. Eu não matei. Eu testemunho que eu não matei. Você não é testemunha de ser matou, você não pode testemunhar. Não pode testemunhar nem em relação a você e nem em relação ao parente próximo. Você não pode testemunhar. Você não pode testemunhar do seu filho, do seu pai, do seu irmão. Tá? Então, fala de Mará. Nepotismo não pode. Não pode. Mesmo se digamos que Harona Cohen, irmão de Moshe Rabbeinu, tivesse sendo acusado de ter feito tal ato, e Moshe Rabbeinu estava do lado dele naquele momento, sabe que ele não fez, Moshe Rabbeinu não pode ser testemunha. Mas Moshe Rabbeinu vai mentir? Sinto muito. Você não é, irmão não pode ser testemunha, então Moshe Rabbeinu não vai poder ser testemunha. Tá, então, isso aqui. Então, fala de Mará. Mas, por exemplo, quando se teu irmão casar, você não pode ser testemunha? Não pode ser testemunha no casamento. As testemunhas do casamento não podem ser parentes. Primeiro, muito próximos. Eu quis ser testemunha. Pode ser primo, alguma coisa assim. Minha cunhada, eu falei para ele, não, pode ser tudo. Ele falou, não. Se parentesco, mesmo que você não é parente direto, se parentesco mais o próximo. E cunhado não é parente, né? Então, tem que ver, tá bom. O Rabino deixou o Shimon todo. Tá bom? Vamos lá. Keivan de Amar Mar, Shlucho Shel Adam Kemoto, já que o Mar falou, esse Rav Mar, ele disse, Shlucho Shel Adam Kemoto, como uma pessoa, ele envia alguém para fazer algo, é como se ele estivesse fazendo. Quando eu peço para alguém fazer o Kiddush para mim, naquele momento, é como se eu estivesse fazendo o Kiddush. Estou cumprindo a minha obrigação de fazer Kiddush no Shabbat, mas não foi eu que fiz. Mas essa pessoa que está na frente de todo mundo fazendo, ele está sendo naquele momento um shalia, um enviado de todo mundo para fazer. Então, Shlucho Shel Adam Kemoto. O shalia do homem é como se fosse ele próprio. Essa regra, entre parênteses, não serve para tudo. Né? Tem coisas que o corpo tem que fazer. Por exemplo, colocar tefilim. Eu posso chegar para você, eu estudei, que shalia é como se fosse que eu a pessoa, então põe o tefilim para mim, eu não preciso botar o tefilim mais. Podia fazer. Poderia, mas não pode. Por que não pode? Porque a regra de shalia tem que ser algo, tem coisas que o corpo da pessoa tem que fazer que não vale o shalia. Mas coisas que não é o corpo que tem que fazer, então vale shalia. Então fala mais assim, já que Shlucho Shel Adam Kemoto, já que tem essa regra que o shalia é como se fosse a própria pessoa, Havelei que gufei, então é como se fosse o próprio homem, então ele não pode agora testemunhar sobre que, por exemplo, que esse casamento houve, que ele estava sendo representante do marido naquele momento. Como ele vai agora testemunhar? Então essa é a ideia do Rav Shila, mas o Rav discorda disso, fala que pode ser, o shalia pode ser testemunha. Pergunta Gemara, Meitvei. Então Meitvei já estudou várias vezes, é uma linguagem de pergunta. Meitvei, Amar Lishloshá. Olha, vamos entender aqui, a gente vai ver que é uma pergunta por um dos dois lados. Falou, um homem chegou para 3 pessoas, agora ele tinha 3 amigos, estavam aqui os 3 amigos dele, ele falou, Tseuve Kitchuli Aisha, por favor, saiam aqui e me casem com aquela moça. Então ele, é óbvio que ele tem que falar quem é, falou, vocês 3 estão incumbidos, agora se virem eu não quero lá,
vocês vão me casar com ela. Aí eles falaram, tá bom, foram lá. O que vai acontecer? Esses 3 aqui, como que eles vão se organizar para o casamento ser realizado, funcionar aqui do Chile? O que precisa ter do casamento? Um shalia e 2 testemunhas. Tudo bem. Um shalia e 2 testemunhas. Um vai ser o representante do marido, ele que vai botar o anel no dedo da moça, no lugar do marido. A moça tem que saber que não é para ele, é porque é para o marido. Esses 3 não servem para si? Serve. Então, um vai ser shalia e os outros 2 vão se transformar nas testemunhas. Pronto, resolveu. Divrei Beit Shammai. Essas palavras que falou foi o Beit Shammai. Beit Hillel discute Omrim Kulam Shluchim. No momento que ele falou isso, os 3 ficaram sendo shlichim, enviados. E aí o que acontece? Ver shaliach nasced. E um shaliach não pode virar testemunha. No momento que eu falo, eu me caso com aquela mulher, eu estou falando para todos a ideia do Beit Hillel, que estou falando para vocês 3, vocês vão ser os meus shlichim, meus enviados. E agora o Beit Hillel fala, se já são enviados, não podem virar testemunhas. Não pode virar testemunhas. Vocês estão vendo? Então, é isso que a gente está... É exatamente esse ponto que a gente está julgando. A gente viu que tem uma discussão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Não pode ser testemunha? É isso que a gente está estudando, que tem uma discussão entre o Rav e o Rav Shila. E aqui a Gemara está trazendo uma prova que não pode, de acordo com o Beit Hillel. Mas a prova não é essa. Vamos continuar. Olha só, o que vai acontecer? Fala, Gemara. A discussão que houve entre eles, entre o Beit Shammai e o Beit Hillel, ela bishloshá, foi com 3. Com 3, o Beit Shammai ainda falou que pode, e o Beit Hillel nem com 3 deixou. Mas o Beit Shammai já deixou com 3. Aval Bishnaim, mas e com 2? Por que o caso era com 3? Fala com 2. Chega para 2 pessoas e fala, por favor, eu quero casar com aquela moça, me ajudem. Aí eles falam, tá bom. Aí um pega o anel, o outro vai também, chega lá, aquela pessoa que trouxe o anel, eu sou o shalia, eu sou enviado, e fala, e ele próprio que vire, ele próprio a testemunha. E o outro também testemunha. Então, agora sim a gente está vendo que um shalia iria virar testemunha. E aí a Gemara fala assim, por que o caso que discutiu Beit Shammai e Beit Hillel foi com 3 pessoas? Parece que com 2 pessoas, que é esse caso exato que a gente está tratando agora, todo mundo ia falar que não pode. Se todo mundo vai falar que não pode, é como o Rav Shila e não como o Rav. Parece daqui que não pode o shalia virar testemunha. Bishnaim devria kollo. Fala Gemara, o de amar que aitana. Não. O Rav, que a ideia que pode virar, ele está indo como um outro Tana. De Tânia, tem na Braita, tem uma outra Braita aqui. Vamos deixar de lado essa Braita, vamos falar, esse estudo que a gente estudou agora, tem uma outra fonte, que pode ser que essa é mais exata, que realmente a discussão do Beit Shammai não foi em 3, foi em 2. A gente vai trazer uma outra fonte que é em 2. Rabi Natan Omer, o Rabi Natan diz, Beit Shammai Omrim, Shaliach ve'ed, Echad. O Beit Shammai fala que um Shaliach e uma testemunha podem casar uma moça para uma terceira pessoa. Realmente 2. Quem falou? Beit Shammai. Então o Rav, que está falando que pode, é o Beit Shammai. O Beit Hillel Omrim, Shaliach ve'shnei edim. O Beit Hillel fala, não. Precisa de um Shaliach e 2 testemunhas. Quer dizer, o Shaliach, o enviado, não pode se transformar na testemunha. Pergunta a Gemara, então de acordo com essa ideia, o que vai acontecer? O Rav está indo como quem? Beit Shammai. Pergunta a Gemara, Verav que é Beit Shammai. O Rav vai falar com o Beit Shammai, a gente sabe que Elahá sempre não é de acordo com o Beit Shammai, é com o Beit Hillel. O Rav também é um dos grandes rabinos do Talmud. Será que se ele não sabia essa regra, ele vai pensar como Beit Shammai? Ele tem que pensar como Beit Hillel, que é Elahá. Como pode ser? Fala Gemara, então uma saída que a Gemara tem, que na verdade é em último caso que ela usa, mas ela fala deve ser que Ifur, está ao contrário realmente. Então a ideia realmente do Beit Shammai foi não deixar, e o Beit Hillel que permitiu, e o Rav está indo como Beit Hillel, ela trocou os personagens. Essa é a primeira ideia de sair desse problema. Segunda ideia, Veravach berei derava, matni ifra.
Agora, o Ravaha, filho do Rava, ele sai o problema de outro jeito. A gente tinha aqui duas ideias divergentes, do Rav e do Beit Shammai e Beit Hillel. A primeira ideia a gente trocou aqui, agora a gente vai trocar aqui. A gente vai deixar aqui como está e vai trocar o outro lado. O Rav, que a gente pensava o tempo todo, que estava falando que o Shaliach pode virar testemunha, a gente vai falar agora, tem uma ideia que vai falar que não, que o Rav é o que proíbe o Shaliach virar testemunha. Para ser que nem o Beit Hillel, que proibiu também. Esse é o segundo jeito da Gemara resolver o problema. Então a gente está 3 dias para terminar a página. Verava, berei de Rava. O Rava, filho do Rava, matne, ifra. Ele estudou o contrário. Rava Amar, el Shaliach nased. O Rav que disse que o Shaliach não vira testemunha, não pode virar testemunha, é um enviado. E devei Rav Shila, mas da Yeshiva do Rav Shila estudaram Amrei Shaliach nased. O Shaliach sim pode. Então virou. Fala Gemara, não importa, virou, desvirou. A Gemara fala, vou falar qual é a Halachá. Fala Gemara, 2 vezes para terminar a folha. Ve'ilcheta Shaliach nased. A verdade é que o Shaliach, ele pode virar testemunha. Então eu posso, assim fala o Talmud. É raro o Talmud chegar e cortar. Fechar. Às vezes ele só deixa entender. Aquela realmente, Alahá, que o Shaliach pode ser testemunha. Então, na verdade, eu posso chegar para 2 pessoas somente e falo para ele, por favor, eu quero casar com aquela moça. Um vai ser o Shaliach, o enviado, outro vai ser testemunha. Aquele próprio Shaliach, aquele próprio enviado, meu representante, ele pode se transformar depois da testemunha que houve o casamento. Então, isso que a Gemara fala. Ilcheta Shaliach nasce. Isso, Ilcheta Alachá, Shaliach nasce, do Shaliach vira testemunha. Sabe o que os rabinos viram? Aí que você não falou e tem uma coisa muito importante por trás. O que aconteceu é o seguinte, é a corrupção que pode acontecer. Essa que é a grande corrupção. No casamento, nessa combinação, pode os combinados, que são o Shaliach e o outro, podem também desfazer tudo aquilo. Então, é preciso ter um cara que não participou de toda essa trama. É coisa que ele discordou, o Rav. Tá bonito, não tá? Tá bonito. Vamos ver. Eu não sei, mas tudo bem. É um debate, tá certo. Tá certo. O raciocínio tá certo, né? O próximo assunto que a gente vai falar vai lembrar um pouco o que você está falando. Não sei se é exato isso, mas vai lembrar. Amarav Nachman, está na última linha. Falou Rava em nome do Rav Nachman. Amaleshnaim. A pessoa falou para 2 pessoas. Você ouve que Tchulia Itaisha, ele falou para 2 pessoas. Saiam e casem para mim aquela moça. Hen shluchav, hen edav. Eles 2 vão ser os shlichim, vão ser os enviados, os representantes. Hen edav, os 2 vão ser as testemunhas do casamento também. Vehen begirushin, isso que a gente falou no começo. Assim também no divórcio pode acontecer a mesma coisa. Os representantes do homem podem se transformar nas testemunhas. E assim também em dinheiro. Aquelas pessoas que estão levando o dinheiro para o pagamento do cara que pegou emprestado, está dando para pagar. Depois tá negando. Então, aquelas 2 pessoas que levaram dinheiro, eles podem ser a testemunha do pagamento. Ok, continua a Gemara. Betzricha. E não foi à toa que a gente falou essas 3 coisas. Precisa falar as 3 coisas. Não basta falar a primeira, falar de casamento, você já entenderia os outros casos. Por quê? Fala, Gemara. A gente virou a folha, está no Mem Gimel Amud Bet, na primeira linha, no final. Dei Ashminan Bekidushin. Se a gente falasse só em Kidushin, só em casamento, essa regra que os enviados, eles, os Shlichim, podem virar testemunhas. Mishum Delemisrekate. A gente acredita naquelas pessoas que falaram depois que houve o casamento. O que aconteceu agora? Uma pessoa falou para 2 testemunhas, por favor, eu quero casar com aquela moça, vão lá. Depois apareceu aquelas 2 pessoas e falou que aquela moça está casada, resolvemos o problema. A gente acredita neles. Fala, Gemara, por que a gente acredita nessas pessoas? Porque nesse caso, apesar de eles serem sendo os representantes do noivo, eles não estão facilitando em nada. Também para eles não estão facilitando em nada. O que eles estão fazendo? Eles estão proibindo aquela moça de casar com todo mundo e com eles também. Eles estão falando de outras palavras, essa moça está casada agora. Ninguém mais pode estar casado com tal homem, não pode casar com mais ninguém. Então eles se prejudicaram, na verdade.
que eles... Então, por isso a gente acredita neles. Sim. Porque não tem motivo para a gente deixar de acreditar. Mas depois, mesmo sabendo disso, a gente poderia pensar, fala de Mará, Aval Girushi, num divórcio, qual vai ser o caso no divórcio? O homem fala, eu quero me separar daquela moça, vocês resolvam isso, dá o get, dá o divórcio na mão deles. Aí, o documento, aí eles vão lá e pegam o documento, aí desaparece no dia seguinte para eles, resolvido, ela está separada. Aqui nesse caso, talvez a gente poderia... Aqui eles na verdade estão liberando aquela moça a casar com todo mundo e com eles também. Eles dão um documento? O quê? Não se pede o quê? Não, hoje, a princípio, a prova que tem, que houve o get, é que ela tem na mão agora um get, ela tem na mão um divórcio. Hoje em dia, na prática, já dão um documento, uma copiazinha, cada um tem, sei que lá, mas na teoria era a mulher tem um documento na mão dela e acabou. Mas de qualquer forma, a gente está agora falando de outra coisa. As pessoas chegaram no dia seguinte na frente do marido não sabe de nada que aconteceu. Por quê? Ele não sabe de nada, porque não era ele que ia dar o guia na mão da esposa. Depois de fazer um documento de divórcio aqui, não quer dizer que ela está separada. Essa aqui tem que chegar na mão dela. Ele não sabe se chegou. Então, fala a Gemara, a gente poderia pensar que nesse caso a gente não acredita naqueles dois que foram os enviados, porque talvez tenha algum interesse que eles estão liberando aquela moça a casar com todo mundo e com eles também. Não fala de Gemara, por isso precisou nós falarmos, não, a gente acredita, esses enviados podem ser testemunhas. A gente não tem esse medo. Então foi uma novidade, por isso a gente precisou escrever casamento, divórcio. Fala Gemara. Mas então por que precisou escrever a parte monetária? Então continua Gemara. Val Girushin, só para terminar de falar o raciocínio, Val Girushin, não separação. Nihoshema inav natanba. Poderíamos suspeitar que eles botaram o olho nela, inav natanba, eles estavam de olho, então por isso que eles estão falando que ela está separada, mas não está. Sei lá, aconteceu alguma coisa que o documento se perdeu. E aí, mas o cara queria casar com ela, então ele falou, não, você dei documento para ela. Então, a gente poderia pensar, a gente não tem esse medo, a gente acredita na força das testemunhas. Continua amanhã. Mas se a gente falasse também a separação, tá bom, a gente já sabe que a gente acredita nas testemunhas, nos shlichim, nos enviados, nos representantes do homem, tanto em casamento, tanto em separação. Talvez, Ashminan Giroshin, se a gente tivesse ensinado também na separação, Mishum de Idetá Lebeitrei Lohazia. Tem uma coisa aqui, uma força para acreditar neles. A mulher, a moça, ela não pode casar com duas pessoas. Tem duas pessoas falando que houve a separação aqui. Então, por isso tem uma certa força nisso de a gente acreditar neles, apesar. A gente poderia pensar, talvez um dos dois está de olho, por isso que fez isso, mas os dois sabem que não vão poder casar com ela, os dois. Então, fala Gemara, talvez por isso que a gente acredita neles, aval mamona, mas em dinheiro não é bem assim. Dinheiro dá para dividir. Então, o que poderia acontecer? O que está acontecendo aqui? A pessoa chegou e falou a pessoa que estava devendo dinheiro, o Lové, que pegou emprestado, ele chegou para duas pessoas e falou, olha, tem aqui 100 mil reais que eu estava devendo para o fulano, por favor, pague. Chegou no dia seguinte, o fulano falou, você não falou que ia pagar até ontem? O cara falou, não, eu dei o dinheiro. Ele falou, eu não recebi. E as testemunhas, o que elas estão falando? Nós demos, o cara está mentindo. E agora? Nisso aqui poderia haver uma trama das testemunhas. Um ficou com 50 mil, outro ficou com 50 mil. E falaram, então testemunhando agora que deram dinheiro. Cara é maluco, tá e aí? Então poderíamos passar que a gente não acredita nessas testemunhas. Fala Gemara, a princípio a gente está vendo aqui. Por isso que a gente falou que Shaliar Naseed, os shlichim, esses representantes, shlichim, enviados, podem virar testemunhas. Então eles vão poder falar que entregaram dinheiro. Vamos ver, vamos ver. Aí está o perigo. Então, mas mesmo assim a gente acredita, a gente vai ver que não é tão simples assim. Mas a princípio foi isso que a Gemara está falando aqui. Tá? Então, continua a Gemara. Aval mamoina eima ha-anemiflag palge. Poderíamos falar que os dois estão palge, estão dividindo. Precisou a gente
Fala também que o Shaliach, nesse caso, os representantes viram testemunhas, podem testemunhar. Mas Kassavar, como assim? Pergunta a Gemara, o que ele está pensando? E Kassavar amal ve'havero be'eidim, tzarich leforo be'eidim, hani nogim bedutanin. Fala Gemara, vamos entender, tem uma regra, tem uma discussão aqui. Mal ve'havero be'eidim, tzarich leforo be'eidim. Quando eu empresto para você dinheiro e eu boto duas testemunhas para ver o momento do empréstimo. Estou te dando na tua mão dinheiro. Vocês dois estão vendo. Você precisa pagar para mim na frente de testemunhas? No dia que você vai pagar, você precisa trazer duas testemunhas para pagar ou você pode pagar direto? Precisa. Quanto é ter testemunho que pagou? O certo é trazer. Então isso tem uma discussão no Talmud, se precisa. Tá? Então... Mas ela assinar um papel? Hoje é todo documento, né? Não, agora tudo bem. Tem força de... Melhor coisa, testemunha, documento, vídeo, sei lá o que. Câmera, tudo. Mas a gente está falando agora o que precisa mesmo. Então tem uma discussão. Amalver havero beidim, pessoa que empresta para o seu amigo beidim, sarir precisa leforo beidim, pagar com testemunhas ou não. Então fala a Gemara. A Gemara está falando assim, ela entende que aquele momento que eu dou para dois representantes pagar a minha dívida, nada mais é também naquela relação entre as duas pessoas e a pessoa que está pagando o empréstimo, está havendo um outro empréstimo aqui. Eu estou deixando o meu dinheiro agora na mão de vocês. Então, o que vai acontecer? Vocês agora também estão agora entrando num problema aqui. Então, o que vocês vão falar? Então, fala mais, vamos ver. Fala mais assim. E Kassavar, se ele pensa Amalver Havero Beidim, a gente está seis linhas de cima para baixo. Amalver Havero Beidim, a pessoa que empresta para o seu amigo com testemunhas. Sarir Leforo Beidim precisa pagar diante de testemunhas também. Hanino Gimbedutanino. Isso aqui, essas pessoas aqui, vocês não vão poder ser testemunhas agora que houve a entrega. Porque vocês têm muito interesse no Gin Bedutan, vocês têm interesse no testemunho. Por que vocês têm interesse de testemunhar que houve a entrega do dinheiro? Porque se vocês não testemunham que houve a entrega do dinheiro, vocês vão estar me devendo dinheiro agora. Por quê? Eu entreguei entreguei dinheiro para vocês darem. Então fala a Gemara parece estar entendendo aqui. Se vocês não me falarem que deram dinheiro, vocês vão ter que me pagar esse dinheiro. Então fala, vocês têm interesse. Se vocês têm interesse de falar que deram dinheiro, vocês não podem ser testemunhas. Então fala a Gemara, vamos entender. Se vocês falassem, não, a gente não entregou o dinheiro, a gente não pagou, eu vou falar para vocês, parone, então paga vocês, porque eu dei dinheiro para vocês. A gente com certeza aqui está falando de acordo com a ideia que a pessoa que pega dinheiro, mesmo na frente de testemunhas, não precisa devolver na frente de testemunhas. Então, na verdade, vocês poderiam falar o que para mim? Vocês poderiam falar, não, a gente devolveu para você, para mim. Vocês falam, devolvemos para você. Na teoria, vocês poderiam falar isso. Em vez de vocês falarem, vocês estão numa situação bem confortável. Vocês pegaram dinheiro, agora a gente está indo de acordo com a ideia que a pessoa que pega dinheiro, mesmo com testemunhas, não precisa devolver à frente de testemunha. Então vocês, na verdade, podem falar, vocês que são as testemunhas podem falar, eu posso perguntar para você, cadê o dinheiro? O que vocês podem responder para mim? Muitas coisas vocês podem responder. Vocês podem responder, vocês devolveram para mim. E por que eu não vou ter prova agora? Porque não precisa ser na frente de testemunha essa devolução. Ou vocês, então do mesmo jeito que vocês podem falar, devolveu para mim, vocês falaram, a gente deu para ele. A gente pagou. Então vocês são boas testemunhas, vocês têm a força vocês estão livres, vocês estão confortáveis. Então a gente acredita em vocês quando vocês falam que entregou, pagou o empréstimo. Então isso que a gente estudou, que a pessoa que emprestou, que os shlichim, os enviados, podem virar testemunhas, segundo essa ideia. Por que vocês podem virar testemunhas? Porque vocês estão numa situação confortável, vocês podem falar, eu dei, te pagou, podem falar, devolveu, então tudo bem. Entenderam? Por isso que tem a força deles poderem falar isso. Tá claro ou tá não claro? Complicou?
Fala, já. Entra. Eu tô entendendo. Vamos voltar? Faz uma... Tá. Então, a gente falou assim. Nós falamos que... Eu só queria falar o seguinte, quando a mulher Fala. separa, ela tem 3 meses para casar com o outro. Esse é outro assunto. Isso é Tudo outra bem. coisa. A Gemara está falando assim, que os shlichim, os representantes, vamos chamar o shalia de representante, de pagar o empréstimo. Pô. Acabou, pô. Então, olha aqui. Ó, Fala de shalia pra... Esse aqui é o shalia, tá? Dinheiro. Não, porque a Gemara ela trouxe... A Gemara trouxe casamento, divórcio e dinheiro. A gente chegou agora no terceiro caso. A gente chegou agora sobre dinheiro. Então, Procurador. Procurador? Procurador. Tá, procurador. Tudo bem. Representante, né? Tá, procurador. Não quer dar mais. Fica mais fácil de entender. Tá. Então, o shalia, que nesse caso em relação ao dinheiro, vai ser o Tem procurador. que casar mais rápido. Quiser pedir do André. Sou curador. Quiser pedir do André. O procurador, então tem 2 procuradores, tá? São 2 pessoas. Então agora nós temos aqui uma pessoa que pegou emprestado e está pagando o empréstimo. Então a pessoa aqui, ele pegou emprestado, ele pegou 2 pessoas para ser o shlichim, para pagar para fulano. Então a gente vamos dar nomes aqui. Reuven, Se fosse faculdade de direito, era Caio e Tício. Reuven e Shimon. Ele sabe. Tá? O Reuven aqui estava devendo dinheiro para o Shimon. Então ele pegou 2 pessoas, entregou aqui 100 mil reais para esses 2 shlichim darem isso para Shimon. E agora está no problema, né? Porque o Shimon está falando que não recebeu, o Reuven falou que deu, os shlichim, o que eles falaram? Então fala Gumará que os shlichim podem ser testemunhas. Porque o Shimon disse que não recebeu. Não recebia. O Reuven disse que já pagou. Que deu para os shlichim. E agora a pergunta é se eles podem ser testemunhas. Nesse caso aí, não tem Eles rachando. Então fala Gumará, vai depender. Vai depender primeiro vai depender de uma outra discussão. Exatamente. Qual a discussão? Vai depender se... A gente viu 2 ideias aqui. A primeira é que uma pessoa pega emprestado com testemunhas se ele precisa devolver com testemunha. Se ele precisa devolver com testemunha ou não. Só levantar aqui um pouquinho. Então a pergunta é se... Então, em português a gente vai explicar assim. Precisa pagar o empréstimo, né? Com testemunha ou não, tá? Então, a primeira ideia... Bota um pontinho, já sabe. Tá. Não, uma pessoa do andando. Não precisa. Agora, a segunda ideia é que não precisa pagar com testemunha. Primeira ideia, precisa, a segunda ideia não precisa. Fala mais assim, se precisa, isso aqui eles não podem ser testemunhas. Se você falar que precisa pagar com testemunha, eles não podem ser testemunhas. Por quê? Porque aqui, nesse momento aqui que eu entreguei 100 mil reais na frente dele, na frente dessas 2 testemunhas, então fala, mas ela está levando em conta que eles agora também estão enrascados. Eles não vão poder só falar, devolvi para você. Não, porque cadê as testemunhas que vocês devolveram para mim? Vocês não... Cadê? Então eles são obrigados a falar que eles entregaram esse dinheiro para Shimon, se eles não querem pagar. Então fala, mas no momento que eles têm muito interesse de falar isso, eles já não podem ser testemunhas. Não podem ser. Então por isso que... Não recebi nada de você para entregar o outro. Então, é mais uma coisa. Não, é verdade, ele pode falar. Mas o problema, a gente está levando em conta que quando o Reuven, isso a gente está saindo da premissa que o Reuven, na hora que entregou para os shlichim, deu na frente de pessoas. Deu 100 mil reais na frente de 2 testemunhas. Agora, o que aconteceu com esse dinheiro? Então, esses 2 shlichim não vão poder ser testemunhas se a gente fala que precisa pagar com testemunhas. Então, fala, mas com certeza essa regra que a gente falou foi de acordo com a outra ideia. Foi com a ideia que não precisa pagar com testemunhas. Então, no momento que eu dei dinheiro pro 2 shlichim, e esses 2 shlichim não precisam, na verdade, eles como se eles pegassem também emprestado de mim. Eles estão com dinheiro meu. Mas eles poderiam ter devolvido para mim sem testemunha. A gente está agora na segunda ideia, que não precisa pagar com testemunha.
No momento que eles poderiam devolver para mim ser testemunha, então eles têm duas respostas agora para falar. Eles podem falar, devolvi para você o dinheiro, ou eles podem falar, a gente pagou para Shimon o dinheiro. De qualquer jeito, eles não precisam pagar nunca esse dinheiro. Se você chegar a falar isso, então eles têm a força de falar, esses terrenos têm a força de testemunhar. Eles vão sim poder testemunhar que entregaram o dinheiro. Por quê? Porque eles não estão ganhando nada com isso. Eles poderiam ter falado, a gente devolveu para você esse dinheiro. Isso que a Gemara está falando. Então a gente está indo segundo essa ideia. A ideia é que não precisa pagar com testemunha. Ok? Deu para entender melhor agora? Melhorzinho. Então tá bom. Então vamos continuar. Só uma ideia. Então fala a Gemara está tentando entender como que o Shaliach, o enviado, ele vira testemunha em relação a dinheiro também. Então ela fala esse caso aqui. Em nenhum momento, mesmo quando você mandou enviado, em nenhum momento você fala que ele tem que dar uma assinatura, um documento. Quem daria? Assim, vamos lá, a pessoa lá mandou um procurador para pagar lá o valor lá para o Shimon. O cara que deu para o Shelia não ia cobrar que esse Shelia trouxesse um documento que o Shimon lá de acordo com recebia. De acordo com essa ideia, não precisa fazer nada. Vai ter agora só 2 testemunhas que pagou o dinheiro e acabou. Vai aparecer 2 testemunhas que o dinheiro foi pago. Tá? Então, continua a Gemara. No Brasil isso, né? Sei lá. A Torá, ela acredita em testemunhas. Testemunhas também podem matar uma pessoa. Se 2 testemunhas chegam e falam, aquele cara assassinou, Reuven assassinou Shimon, 2 testemunhas, não tem documento, não tem nada. Na teoria, né, na época do Sanedrim, na época do tribunal, não sei o que lá, se eles falaram que viram mesmo o assassinato, e advertência, sei lá, todas as condições, mas vão matar o Reuven por causa de 2 testemunhas. Se você dá a Torá deu tanta força para 2 testemunhas, em relação até a matar uma pessoa, até casos de vida ou morte, dá para entender que a Torá também acreditou em 2 testemunhas em relação a dinheiro. Dá para entender. Você pode ser sempre mais... Hã? Eu acho que você vai falar. Não, é óbvio que o melhor jeito, não estamos falando que foi feito do melhor jeito. O melhor jeito é que nem você falou, com estar, com documento, tudo certinho. Agora a gente está falando do mínimo, do pior dos jeitos. Não tem nada, tem 2 testemunhas. E agora? Hoje em dia no tribunal, sei lá, você vai chegar 2 testemunhas, vai ter 2 testemunhas que houve, não sei como que o tribunal civil aqui, ele julga um caso sem documento nenhum com 2 testemunhas. A Torá acredita nas testemunhas. Tá? Então vamos continuar. Será que era? Não sei. Ela leu lá, Kassavá, Amavet, Haveró, Beidim, Enzarei, Leforó, Beidim. Fala Gemara, a gente está 3, 6, 9, 10 linhas de cima para baixo. Amavet, Haveró, Beidim, uma pessoa que empresta com testemunha, não precisa pagar com testemunha. Então, como a gente falou, está falando consigo com essa ideia. O migo, isso que eu falei que a gente explicou, que eles poderiam ter falado, a gente devolveu para você, para o próprio Reuven, pessoa que entregou o dinheiro para eles para pagar, para o empréstimo. Então, para o Reuven, isso que eles poderiam falar que devolveram para o Reuven. O que eles preferiram falar? Pagamos para o Shimon. Isso que eles poderiam falar, devolvemos por Reuven, isso no Talmud, essa argumentação, poderíamos falar tal coisa, se chama migo. Tem uma palavra chamada, isso é um termo, migo. Então fala Gemara, o migo, já que de achre ele membra a adrino la loive, eles poderiam ter falado, a gente devolveu para o lové, para a pessoa que pegou emprestado, e rolim lemeimar, eles têm a força de testemunhar também, parina lemalve, a gente pagou para o malvé. Pagou para a pessoa que emprestou. Ok, fala Gemara, só concluindo, a Gemara só fala, tudo bem, isso aqui é no jeito original, mas hoje em dia, nossos sábios colocaram, em certas situações, tem juramentos rabínicos, casos que nossos sábios falaram que precisa jurar. Então fala assim, Veasta de Tikun Rabbonon, agora que Rabbanan, nossos sábios decretaram Shuvat Eset, o juramento de Eset. Que juramento é esse? Quando eu chego para você e falo para você assim, você está me devendo dinheiro, você está me devendo R$100. O que você responde para mim? R$100 de quê?
Não, eu te emprestei R$100. Vou no Bendino, falo, eu emprestei para essa pessoa R$100. E essa pessoa fala, eu já paguei. Já paguei, ou fala, não, tudo bem, já paguei, você fala, não existiu, também. Não, pode ser também, já paguei, mas você fala, não existe. Nunca aconteceu isso. Então fala, a princípio pela Torá fica o dito pelo não dito, né? Não tem prova de ninguém, tem prova de nada. Nossos sábios falaram, não, essa pessoa agora que está negando, ela vai jurar que ele está falando a verdade. Então você vai ter que jurar, jura que você não está devendo. Ela já que empresta ou que pede emprestado? O acusado. Então, Viasta de Tikun Rabona no Shvat Eset, Mishtabai, que tem esse juramento, Aneidim de Aiv na lei, o Mishtaba Malve, Mishtabai Aneidim de Aiv na lei. Então fala assim, depois que tem esse juramento, fala, mas sabe qual vai ser a conclusão desse caso? Vai ser o seguinte, Mishtabai Aneidim de Aiv na lei, as testemunhas vão ter que jurar que entregaram para o Shimon. O Mishtaba Malve, e o Shimon vai jurar que não recebeu. Mishtaba Malve de lo shakelei, o paralei loive le malve. E o loive vai ter que pagar, a pessoa que pegou emprestado tem que pagar novamente para o malve. Então vamos falar de novo. A Gemara fala assim, antes que teve esse juramento rabínico que existiu, o caso seria esse que a gente falou agora. Segunda ideia, o caso seria um momento que Reuven, ele foi pagar para o Shimon com 2 pessoas, entregou dinheiro na mão de 2 pessoas e sumiu o dinheiro, ninguém sabe o que aconteceu, cada um está acusando o outro. Qual vai ser a conclusão desse caso? Seria os 2 shlichim estão falando que pagaram o dinheiro, acabou. O dinheiro foi quem perdeu aqui? O Shimon. O Shimon está falando que não recebeu o dinheiro, tem os shlichim, que são os shlichim, que foram os enviados, estão falando que entregaram o dinheiro na mão do Shimon, então acabou, o empréstimo acabou. Agora, hoje em dia, que tem esse juramento rabínico quando a pessoa nega totalmente, o que vai acontecer? O Shimon está cobrando esse dinheiro de Reuven. Reuven, você está me devendo dinheiro, você não pagou. Os shlichim, eles também, na verdade, o Reuven está acusando os shlichim. O que está acontecendo aqui? O Reuven entregou dinheiro na mão do Shalia. O shlichim está falando, não, a gente entregou na mão do Shimon. Fala do Mará o seguinte, esses 2 aqui vão jurar que entregaram, o Shimon vai jurar que não recebeu, e o Reuven vai ter que pagar novamente. Ué? Você está perguntando quais opções? Não, o Mará fala assim, agora que tem essa juramento rabínico. Qual vai ser o testemunho de jurou que ele recebeu? Jurou falso. Muito bem, tá vendo, tem uma coisa muito interessante aqui. Tem 2 testemunhas jurando que ele recebeu. Tem ele jurando que não recebeu. Quer dizer, alguém, ou tem 2 juramentos em falso aqui, ou tem um juramento em falso aqui. E depois de a gente saber que tem juramento em falso, esse cara ainda vai ser o Reuven que vai perder aqui o dinheiro. Que todo mundo jurou, ele vai ter que pagar o dinheiro novamente. Não, a Gemara ela traz isso. A fonte disso é uma outra Gemara, que se chama Renvani Alpim Kassô. Um outro caso do Talmud de Renvani Alpim Kassô, que era uma pessoa que ele tinha empregados, e ele tinha tipo um restaurantezinho que ele falava, tinha um acordo que ele dava para os empregados podiam comer lá naquele lugar. E aí aconteceu foi que os empregados falaram, não, o cara não deu comida pra gente hoje. O cara falou, já dei comida para eles, então fala o Talmud, eles vão jurar que não comeram. Que ele vai jurar que já deu, que ele já deu a comida para eles, e o empregador vai ter que pagar novamente o almoço para os empregados. É muito parecido com isso aqui. No momento que os 2 juraram, então ele vai ter que pagar. É óbvio que a gente está levando em conta que todo mundo tem medo de juramento aqui, e que na última hora a gente vai falar, a lei é essa. Na última hora a gente espera que alguém que está mentindo aí vai desistir, né? Isso é óbvio que é a força do juramento, é por isso que existe isso. Não é um juramento tão simples, né? A pessoa está jurando e tal, em nome de Deus, não é tão muito simples assim, né? O cara que jura em falso, ele tem uma lá. É um dos 10 mandamentos, né? A pessoa não pode jurar. Pode ser os caras com desespero de vida, vai ver, né?
E vai cuidado lá que vai ter. Ok? Então, isso aqui que terminou a Gemara fala depois que teve o juramento, a lei muda. A lei vai ser mais ou menos isso. Ele vai jurar, eles vão jurar, e ele que vai perder vai ter que pagar novamente. Tá ok? Então, agora, depois a gente chegou até os 2 pontos. Ok? Escolha essa de